Pai Celestial, neste momento de introspecção e entrega, venho a Ti com o peso que carrego em meu peito, um peso que muitas vezes escolho ocultar, mesmo daqueles que me são mais caros. A ansiedade, essa companheira indesejada, sussurra incessantemente em meus ouvidos, tecendo uma teia de preocupações que me aprisiona em um silêncio torturante. É um fardo que poucos compreendem, pois suas manifestações externas são sutis, disfarçadas sob um véu de aparente normalidade. As noites em claro, o aperto no estômago antes de eventos simples, a mente que corre desenfreada em cenários catastróficos. Estes são as batalhas travadas em solidão, em um campo de batalha invisível aos olhos humanos. A sociedade nos ensina a sermos fortes, a superarmos nossas dificuldades sem demonstrar fraqueza, e assim, aprendemos a silenciar os gritos internos, a mascarar o medo com sorrisos forçados e a culparmos-nos por não sermos capazes de simplesmente superar. Mas hoje, Pai, eu escolho romper esse ciclo de isolamento. Escolho trazer à luz o que tem permanecido nas sombras do meu ser, não para me vitimizar, mas para buscar em Ti a força e a clareza necessárias para navegar por essas águas turbulentas. A ansiedade, para mim, não é apenas um sentimento passageiro. É um estado de ser que permeia minhas escolhas, minhas relações e minha fé. Muitas vezes, sinto-me dividido entre a necessidade de expressar minha dor e o medo paralisante do julgamento, da incompreensão, ou pior, da decepção alheia. Este roteiro de oração não é uma busca por soluções mágicas, mas um convite para contemplar a profundidade dessa luta, para reconhecer a validade da minha experiência e para encontrar em Tua palavra um bálsamo para a alma ferida. É um espaço para respirar, para ser, para me conectar com a verdade de que não estou sozinho em minha vulnerabilidade. A promessa de um caminho de cura e esperança, ancorada em Tua graça inesgotável, é o que me impulsiona a seguir em frente. Há uma esperança sutil, quase imperceptível, que surge quando ousamos admitir nossa fragilidade diante de Ti, nosso Deus. É a esperança de que, ao desvelarmos nossas dores mais profundas, encontramos não condenação, mas compaixão, não rigidez, mas amor. A luta contra a ansiedade em silêncio nos ensina a sermos mestres em esconder nossos temores, em criar fachadas de controle e serenidade que desgastam nossa energia e nos afastam da nossa própria essência. Aprendemos a reprimir o pânico, a engolir as lágrimas, a dar desculpas para nosso comportamento retraído, tudo para manter a ilusão de que estamos bem. Essa jornada interior, muitas vezes solitária, é marcada por um profundo anseio por paz, por um alívio da constante vigilância que a ansiedade impõe. O questionamento que me assombra é: como encontrar a liberdade quando as correntes são invisíveis aos olhos do mundo? Como confiar em um Deus que prometeu descanso quando a minha mente parece em perpétuo movimento? Este roteiro se propõe a ser um farol nessa escuridão, um lembrete de que a fé não exige a ausência de luta, mas a ousadia de caminhar com ela, confiando que em Tua presença, mesmo o silêncio pode encontrar voz e a esperança pode florescer. Não busco aqui a ausência de sentimentos difíceis, pois sei que faz parte da jornada humana. Busco sim a sabedoria para compreendê-los, a coragem para enfrentá-los e a fé para não me deixar definir por eles. É um convite à reflexão sobre como a nossa fé é testada e fortalecida quando nos confrontamos com as nossas próprias limitações e vulnerabilidades, especialmente aquelas que guardamos para nós mesmos. O silêncio que envolve a ansiedade é um paradoxo. Por um lado, é o refúgio que construímos para nos proteger da exposição e do medo do julgamento. Por outro, é a gaiola que nos aprisiona, impedindo que nossas necessidades sejam vistas e atendidas. A dificuldade em verbalizar a intensidade do sofrimento, o receio de sermos considerados fracos ou incapazes de lidar com a vida, criam um ciclo vicioso. Começa com um leve incômodo que, não sendo expressado, cresce e se manifesta de formas que, para nós, são dolorosamente familiares, mas para os outros, inexplicáveis. A oração se torna um ato de coragem nesse contexto, um ato de fé em um Deus que nos vê em nossa totalidade, mesmo nos momentos em que nós mesmos nos escondemos. A busca por um alívio genuíno não reside em ignorar a ansiedade, mas em aprender a coexistir com ela de uma forma que não nos domine. Este momento de oração é então uma oportunidade para entregar a Ti, Pai, não apenas o fardo da ansiedade,
mas também o peso do silêncio que a acompanha. É um convite para que tua luz penetre nas frestas mais escuras da minha alma, trazendo não apenas conforto, mas também entendimento. Compreender que minhas lutas internas não me definem, mas me fortalecem em minha dependência de ti, é um passo crucial. Busco, com estas palavras, abrir um canal de comunicação não só contigo, mas também comigo mesmo, permitindo que a verdade do meu interior comece a emergir, guiada por tua infinita misericórdia. Aceitar essa vulnerabilidade como parte da minha jornada de fé é o primeiro passo para encontrar a verdadeira paz. O peso da quietude autoimposta em face da ansiedade, em vez de diminuir, muitas vezes se agrava, transformando-se em uma carga invisível que desgasta a alma. É como se internalizássemos a pressão constante de parecer resolutos, de transmitir uma serenidade inabalável, mesmo quando o turbilhão interior nos assola. Essa perpetuação da discrição voluntária sobre o tormento psíquico pode, paradoxalmente, aprofundar sentimentos de isolamento, pois impede a abertura necessária para a empatia e o apoio mútuo. A hesitação em compartilhar a batalha, mesmo com o Criador, pode ser mascarada por uma falsa piedade ou um receio de que a confissão de fragilidade seja interpretada como falta de fé. Contudo, é precisamente na vulnerabilidade honesta que o poder transformador da graça divina se revela com maior intensidade. Em vez de buscar um silêncio que nos aprisiona, podemos encontrar em Deus um ouvinte paciente, cujos ouvidos estão sempre atentos às nossas súplicas mais profundas, mesmo aquelas que não ousamos articular em voz alta. A jornada de fé nos convida a reconhecer que a verdadeira força não reside na ausência de luta, mas na coragem de enfrentá-la com o auxílio divino. Ademais, a tendência a ocultar a ansiedade pode também distorcer a percepção da própria fé. Em vez de enxergar a fé como um porto seguro em meio às tempestades, passamos a encará-la como um escudo invulnerável, incapaz de ser tocado pelas tribulações da vida. Essa visão pode gerar uma pressão interna ainda maior, pois nos sentimos no dever de demonstrar uma resiliência espiritual que, na realidade, pode estar fragilizada pela ansiedade não tratada. É imperativo, portanto, recontextualizar nossa relação com a fé, entendendo-a não como ausência de dificuldades, mas como a mão estendida de Deus em meio a elas. Pensemos em como a própria Escritura está repleta de exemplos de homens e mulheres de fé